Se você acha que inteligência artificial na construção civil é coisa do futuro, sinto lhe informar, mas você está super atrasado. Pessoas estão economizando milhares de reais, evitando erros e tomando decisões mais assertivas em obras graças ao uso da inteligência artificial. E o pior, a maioria dos engenheiros, gestores e construtores ainda nem perceberam isso. Neste vídeo de hoje, eu vou te mostrar como a IA já está sendo utilizada na prática dentro de obras e como que ela pode auxiliar o seu negócio na construção civil. Na construção civil, a maioria das empresas tem problemas clássicos como atraso, retrabalho, orçamento estourado e falta de controle. E agora, a IA ela não está somente ajudando nisso. A IA ela está auxiliando a resolver vários problemas de formas melhores do que os métodos tradicionais vêm nos ajudando até hoje. Mas calma, não estamos falando de robô construindo prédio sozinho ainda. Eu vou te mostrar aplicações práticas, reais e acessíveis para que você possa implementar dentro da sua empresa. A construção civil sempre foi um dos setores mais atrasados em termos de tecnologia. É muito processo manual, muita decisão baseada em experiência, que é o famoso feeling. E isso funciona até certo ponto, porque obra envolve muito custo variável, como clima, equipe, prazo, custos, entre outros. E é aí que a IA entra. A IA ela é boa em uma coisa: pegar grandes volumes de informações, compilar e fazer com que a sua obra tenha mais eficiência. E isso na construção civil é ouro. Vamos começar pelo planejamento. Com o uso da IA, você consegue fazer análise de riscos muito antes que eles aconteçam. E as ferramentas de IA, elas analisam cronograma, histórico de obra, produtividade da equipe e fatores externos dentro da tua obra. E com isso, ela consegue te dizer que provavelmente você não vai conseguir cumprir aquele prazo para a obra. E isso muda completamente o jogo. Sabe por quê? Porque antigamente você tinha que esperar o problema acontecer para você poder resolver. E agora você consegue resolver o problema antes que ele aconteça. E agora eu vou trazer para vocês um exemplo prático. Vamos imaginar que vocês estão com uma obra com um prazo de duração de 6 meses. Pegou todos os pontos, todos os fatos, todo o histórico e jogaram dentro da IA. E a IA, ela teve a previsão de que a sua obra vai atrasar em 20 dias. Com isso, você consegue tomar a atitude e ter a decisão de informar o seu cliente com antecedência que você terá um atraso de 20 dias na sua obra. Além disso, você consegue ajustar equipe, logística e toda a movimentação de obra para que você não tenha prejuízo. Às vezes nem precisa informar ao cliente o que está acontecendo. Você se adapta e consegue cumprir a obra dentro dos 6 meses. Isso graças a uma inteligência artificial que te auxiliou a identificar o problema com antecedência. Ela consegue analisar consumo de material, produtividade e estabelecer padrões dentro da obra. Vamos para mais um exemplo prático. Você está usando X quantidade de concreto, só que a IA identificou que você está usando 15% além do que você deveria estar usando. E isso pode ser algum problema, como erro, desperdício ou um problema de execução dentro da sua margem de obra. Vou trazer um novo exemplo para vocês. Vocês deveriam estar usando X quantidade de concreto numa obra. Porém, a IA identificou que você está gastando 15% a mais de concreto dentro da obra. Com isso, você consegue analisar e refazer o cálculo para que você não tenha esse prejuízo dentro da obra. Antigamente, você iria precisar o quê? Esperar gastar aquele concreto para falar, gastei concreto desnecessário. Hoje a IA, com todos os dados e toda a alimentação de informação, ela consegue te dar essa informação em tempo real para que você não tenha esse desperdício. Ou seja, o que muda é que antes você esperaria a bomba estourar para poder resolver o problema. E agora, com a alimentação de dados e informações dentro de uma inteligência artificial, você consegue prever e se antecipar a esse problema. Agora é onde a coisa começa a ficar ainda mais estratégica. A IA vai começar a te auxiliar na tomada de decisão. Ela cruza dados de várias fontes, prazos e desempenho e faz com que você consiga ter um caminho ainda mais norteado. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Vale a pena contratar mais equipe ou aumentar o prazo da obra? Isso você não sabe,
Mas quando você joga as informações dentro da sua inteligência artificial, automaticamente ela vai te dizer: fica mais barato se você aumentar o prazo da obra. Vai ficar mais barato se você aumentar a quantidade de operários dentro dessa obra. Um outro exemplo dentro dessa base é: qual fornecedor tem o melhor custo-benefício baseado em histórico? Você concorda comigo que você veio alimentando vários dados de várias obras se você tem uma IA alimentada? Com esses dados, a sua IA vai falar: o fornecedor X, ele nunca atrasou. O fornecedor Y, ele entrega, mas ele atrasa sempre a média ali de 3 a 4 dias. Com isso, você vai ter maior assertividade ao escolher o seu fornecedor para executar as suas obras. Isso tira o gestor do achismo e leva o seu negócio para um nível ainda mais profissional. Então, se você é dono de pequena ou média construtora, automaticamente você vai conseguir concorrer com grandes construtoras. Agora, sendo bem direto com vocês, é que o seguinte: a IA, ela ainda não faz tudo. Ela não vai substituir o engenheiro, ela não vai substituir o gestor e muito menos o mestre de obras. Mas ela potencializa muito quem sabe usar. Ela vai colocar à frente as pessoas que estão usando ela, que estão potencializando o uso dela. Então vamos aprender a utilizar a IA da melhor forma possível e da forma mais objetiva e concreta. Vamos alimentar ela com o máximo de informações possível para que ela nos dê a maior efetividade na hora de nos passar informações e dados estatísticos. Quem usa IA hoje sai na frente. E quem ignora a IA, eu sinto informar, mas vai ficar para trás. Então, se você trabalha com obra, a pergunta não é se eu vou usar a inteligência artificial, e sim quando eu vou usar a inteligência artificial. Por quê? O futuro ele já começou. E como o futuro já começou, quem usa IA vai crescer muito rápido. E quem está procrastinando o uso da IA vai ficar para trás. E eu pergunto para você: você vai encarar o futuro ou você vai ficar atrasado procrastinando o uso de tecnologia a seu favor? Nos próximos vídeos eu vou trazer ferramentas reais de IA que você pode estar utilizando dentro da sua obra, assim como a utilização dessas ferramentas para que você não fique perdido ou desnorteado. Lembrando que tecnologia boa não é tecnologia cara, é tecnologia eficiente. E aí eu trago para vocês: vocês estão usando tecnologia cara de forma inútil ou usando tecnologia eficiente de forma útil? Meu nome é Felipe Valente, você está na Avante Academy. Deixa o like nesse vídeo e ative as notificações para que você possa saber tudo que vai vir de lançamento daqui para frente. O meu foco aqui é auxiliar você, dono de pequena e média construtora, a alavancar o seu negócio.